para aqueles que foi chamado por Deus. Deus, ele diz, permanecer em Cristo. Ora, se ele diz permanecer em Cristo, porque alguém pode não permanecer, pode se desviar da sã doutrina da palavra de Deus. Então ele diz aqui, e agora, filhinhos, permanecei nele para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. Se saber que ele é justo, sabeis que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Então, meus amados, ele diz aqui a vocês, seguidores, ouvintes da palavra do Senhor Jesus, e meus seguidores do qual. Então, ele diz que a gente temos que permanecer nele, para que quando ele se apresentar diante do céu, na nossa frente, a gente não seja confundidos com os demais, mas que ele realmente saiba que nós somos dele, que nós fizemos a diferença aqui, que o chamado dele por nós, que nos nomeou para sermos discípulos dele e pregar o verdadeiro evangelho de Jesus, e assim como os discípulos ensinou as pessoas a seguir a Jesus, a gente possamos também ensinar as pessoas a seguir a Jesus. Ele diz que a gente vai ser assim como ele é. Então ele diz, se a gente praticar o que é justo, o que é bom, o que é honesto, o que é decente, assim como ele é também santo, decente, justo e reverente. Aí diz aqui, a busca da santidade, e qualquer que nele tem esta esperança, purifica a si mesmo, como também ele é puro. Então, para todos esses que têm essa esperança em Deus e que sabem que ele é santo, a gente temos que nos purificar, como ele diz aqui. Nos purificar, nos santificar. E qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Purificar. Algo que deixa de se contaminar com o que não presta. Com aquilo que Deus diz que ele não se agrada. A pessoa se santifica, se afasta de todas as coisas que é contra a vontade de Deus. Mas ele diz aqui também, qualquer que comete pecado também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. E se bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Qualquer que permanece nele não peca. Qualquer que peca não o viu e nem o conheceu. Então nós, que já recebemos Jesus Cristo dentro do nosso coração através da palavra de Deus, sabemos que ele é santo e ele diz, sede santo porque eu sou santo. Então ele diz que a gente temos que nos purificar de toda maldade, de toda malícia, de toda inveja, de todo engano, de tudo aquilo que não agrada aos olhos de Deus. Porque ele diz que se essa pessoa peca, a gente fala da palavra de Deus e diz, olha, não continua fazendo isso porque Deus não se agrada e Deus vai te punir. E a punição é a tua alma que vai ser jogada no lago do fogo. Vai ser separado, vai ser ficar toda a vida separado de Cristo. Ali haverá choro e ranger de dente. Então as pessoas, ela continua a fazer aquilo que é errado, fica debochando e achando que é mentira. Então para essa pessoa nunca viu a Deus e nem nunca conheceu. Porque se tivesse recebido Deus dentro do coração, saberia a verdade, que ele fala da verdade da palavra dele, e essa pessoa faria o que Deus está pedindo. Então ele diz, porque esta é a anunciação que ouviste desde o princípio, que nós amemos uns aos outros, não como Caim. Porque causa matou a seu irmão, porque as suas obras eram má e as de seus irmãos justas. Meus irmãos, não vos admireis se o mundo não vos aborrece.
Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama seu irmão permanece na morte. Qualquer que aborreça seu irmão é homicida. E vocês sabem que nenhum homicida tem a vida eterna por toda a vida permanente nele. Então, meus amados, veja que a palavra de Deus ela é severa. Ela diz que se nós amamos os nossos próximos, nosso irmão quer dizer em conjunto, nosso próximo, é o meu próximo, é o meu parente, é o meu vizinho, é aquele que ainda não conheço, é aquele que se vem chegando, se aproximando da minha pessoa. Então ele disse, se a gente ama, mas a gente já passou da morte para a vida. Quando fala da morte para a vida, é da morte eterna. Então nós já estamos escapando da morte eterna para a vida eterna. Nós já estamos sendo o quê? Transportados da morte eterna, que é separada de Jesus, e estamos na luz de Deus, para quando Ele voltar, Ele levar a gente conosco. Mas aqueles que não amam seu irmão, como diz aqui na palavra de Deus, mas aborrece seu irmão, é um homicida. Homicida. É uma pessoa que mata. E para essa pessoa a vida eterna não tem. Não existirá. E vai existir sim a morte eterna. No lago do fogo, do enxofre, ali com o diabo e seus anjos sendo atormentados de dia e de noite. Por quê? Porque só entra no reino dos céus quem ama. É o amor que aproxima a gente a Deus. E se eu digo que amo o meu próximo, mas eu o aborreço, eu procuro de alguma forma o aborrecer, fazer algo que ele não gosta e aborrecer, então eu não estou sendo de Deus, eu estou sendo do diabo. Eu estou fazendo a vontade do diabo. Então eu estou deixando de ser filha de Deus para ser filha do diabo. Com a minha atitude, estou me tornando filha dele. Mas se eu amo o meu próximo e eu falo da palavra de Deus para as pessoas se converterem do seu erro, do seu pecado, como ela está vivendo, como ela está andando, mostrando que Jesus é a salvação e Ele está voltando. Então, se eu quero ver as pessoas felizes, eu tenho que falar a verdade, dou o que doer. Porque não há amor maior, esse de querer ver alguém ser liberto do fogo do inferno. E as pessoas estão brincando com isso. A gente fala a verdade para o bem dela. E essa verdade é Deus que fala na palavra dele. Então, por isso que a gente também tem que viver, para as pessoas verem o nosso proceder. Não é a gente se misturar com as pessoas que estão vivendo no erro, não. A gente temos que ser sal, temos que ser luz para aqueles que estão na escuridão. Então, essas pessoas que estão fazendo isso estão na escuridão. Elas pensam que pode fazer o que fazer e não vai dar em nada. Mas a gente que temos conhecimento da verdade, a gente sabe que vai dar em nada sim, vai dar mais do que em nada. Vai ser o tormento e o sofrimento da vida dela por toda a eternidade. Vai ser um sofrimento que não vai ter fim. Então, meus amados, a gente temos que amar o nosso próximo e não aborrecer. Aborrecer é você fazer algo que aquela pessoa não gosta e você não fazer. Se eu tenho uma amiga que mora com um amigo, vamos supor, se eu tenho um amigo, a amiga, a mulher desse meu amigo é crente, ele não é. Então, ele concorda com tudo que eu faço, porque ele também não conhece a verdade ainda. Mas ela já não concorda porque ela conhece a verdade de Deus. Então, certas coisas eu não vou mandar para ele, porque eu sei que eu amo o meu próximo, então eu não quero atingir ela, porque eu sei que aquela pessoa, ela é de respeito e ela não vai gostar, e eu não quero casar inimizade nem entre o meu amigo e nem a mulher dele. Mas são muitos que estão fazendo isso por aí, estão tentando acabar o relacionamento da esposa do seu amigo, com palavras malditas, com coisas vergonhosas, imundas e imorais, que acha que é bom, que é bonito, porque não tem o temor de Deus e não tem o caráter nem a vergonha na cara.
não tem uma decência de uma mulher de Deus, nem tem um caráter de um homem de Deus. Estão vivendo que nem cachorros, vivendo que nem loucos. Nem os cachorros são assim, porque os animais ele tem só um parceiro só. E eles não vivem mostrando as vergonhas para todo mundo ver. Mas as pessoas hoje em dia, elas querem viver se alimentando do que é imoral, do que é indecente, do que é horrível. Porque elas praticam o que é mal. E ela nunca conheceu a Deus. Ela nunca conheceu a Deus, porque se ela conhecesse a Deus, ela temia a Deus, reverencia a Deus, respeitava a Deus. Então, muitas vezes, a gente, por falar da palavra de Deus, essas pessoas querem nos destruir, nos afrontar. Porque acha que está certo e a pessoa que quer ser alguma coisa a mais. Não é. Porque Deus ele vai mostrar na vida dessa pessoa que zomba, que ele é Deus. E com Deus ninguém se brinca. Porque ninguém de Deus se brinca, nem se zomba. Porque assim como Deus ele é amor, ele é justiça. Ele é um fogo consumidor para devorar os adversários dele. E aqueles que não querem compreender e aceitar e respeitar a palavra de Deus e uma serva de Deus, então também vai ser consumido pelo fogo da mão do próprio Deus. Para aprender que Deus é Deus e com ele não se brinca. Porque ai daqueles que tocam nos ungidos de Deus. Ai daqueles que tocam naqueles que falam a verdade do Senhor Jesus para se converter, para se tornar uma nova criatura e não querem. Querem viver no erro, na bagunça, no pecado, na idolatria, na imundícia. Querem viver no engano, querem viver na pornografia. Tudo isso, fazendo a vontade do maligno, porque são filhos do mal. O Senhor Jesus, ele diz, os filhos do mal e os filhos de Deus. Então essas pessoas, por quê? Elas se sentem afrontadas quando falamos da palavra de Deus. Porque elas são do mal. E elas não aceitam o que vem de Deus. Porque o que é de Deus se manifesta. Deus, ele diz, reprovai o que? As obras das trevas. Porque quem reprova é luz. E tudo que é luz se manifesta. Então não devemos conviver e nem respeitar com as obras das trevas. Se somos luz, se pregamos a palavra de Deus de verdade, nós temos que reprovar tudo aquilo que não é verdadeiro. Tudo aquilo que causa escândalo, vergonha. Que é para o homem, ele se consertar e chegar a um conhecimento. Que para se chegar a Deus tem que ter santidade, purificação, separação do erro e do pecado. E que a gente não vive para si, a gente vive para Deus. E se alguém morre, não morre para si, morre para Deus. Porque a nossa alma a Deus pertence. Mas daqueles que não querem reverenciar a palavra de Deus, daqueles que querem lutar contra Deus, para esses vai ter só destruição. Só destruição. E vai chegar um dia que vai ser tarde para você se arrepender. Porque você zombou a vida toda de alguém que falava da palavra de Deus para você próprio se consertar. Então, meus amores, meus amigos, meus seguidores da palavra de Deus, vamos vigiar. Porque o inimigo ele está ao nosso derredor, rugindo que nem leão, bramando, para ver a quem é que ele vai puxar para ir com ele, a tragar. Ele é bonito de cara, ele mostra o prato bem bonito, que é para as pessoas que não têm o conhecimento da verdade, se chegar e se deliciar. Depois que tiver fisgado, aí a serpente arrasta com ela, para o mesmo lugar para onde ele vai. Então, meus amados, vamos ficar focalizados na palavra de Deus, porque é ela que nos ensina a viver todos os dias da nossa vida uma vida reta e correta diante de Deus. Amém?
A paz do Senhor Jesus. Shalom. Adonai.